Bom, o chat está aqui, Ale. Se alguém aparecer aqui e eu não ver, você me fala aqui nos participantes, tá bom? Para entrar na sala, porque agora as pessoas não entram direto, elas têm que pedir. Oi, Mary, tudo bem? Que bom que você está aí. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Quem está no Instagram não vai conseguir ver a tela compartilhada, mas quem está aqui no Zoom vai. Eu vou compartilhar a tela. Espera aí, compartilhar a tela. Tá vendo a tela aí, Ale? Tô vendo. Tá ótimo. Beleza. Bom, quem está aí no Instagram não vai conseguir ver a... Pronto. Quem tá aqui no Instagram não vai ver a tela compartilhada. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre produtividade. E eu vou dizendo para vocês aqui, o que está na tela, quem está no Instagram, e vocês vão tentando entender, tá bom? Mas eu acho que dá para levar mesmo sem ver a tela. Vamos lá. Produtividade sem perder a sanidade. Eu estou fazendo essa mentoria aqui e eu estou pegando assuntos. O primeiro tema, eu falei de 5 hábitos, né? Que quando eu fiz a minha transição de carreira, 5 hábitos que eu usei e que me ajudaram. Então, assim, são coisas que eu li em livro, mas mais que isso, são coisas que eu apliquei na prática no meu dia a dia, certo? Uma das coisas que eu tive que aprender a fazer é ser produtivo. E aí eu tive um problema, porque como eu vinha da propaganda, eu era um cara que eu não sou muito metódico, né? Eu era criativo e eu não sou muito metódico. E o método, sabe, ele me incomoda, você ser muito sistemático, mas não que eu não queira ter um sistema, certo? Só que o sistema de produtividade que eu vi as pessoas fazendo, com as tabelas de Excel e tratando a gente como se você fosse uma máquina, eu não conseguia me enquadrar, né? E como eu fiz uma transição de carreira, larguei uma profissão de 25 anos para começar do zero, com uma família para sustentar, eu precisava ser rápido, eu precisava, como é que eu vou dizer, otimizar esse processo. E aí eu tentei estudar, comprei vários livros de produtividade e não achei. Então, na verdade, o que eu consegui? Lendo alguns livros que não são de produtividade, mas são de... como é que eu vou dizer? Cara, livros de foco ou livros de maneira de pensar, tipo minimalismo ou essencialismo. Nesses livros, eu encontrei um caminho legal para a produtividade. E é isso que eu quero... Opa, deixa eu ver aqui, admitir a Lorena. E é isso que eu quero passar para vocês. A forma como eu comecei a lidar, a trabalhar com a produtividade e a forma como deu certo para mim, tá bom? Então vamos lá, produtividade sem perder a sanidade. Eu estou passando a tela aqui para quem está no Instagram. Então aqui, ó, primeiro um pensamento, tá? Primeiro eu vou situar a gente aqui, e o que eu quero fazer com vocês nessa mentoria aqui? Isso aí, Lorena. Deixa eu ver se tirou o meu também, não, né? O meu, vocês estão ouvindo, né? Faz assim, ali, se estiver ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Que eu vou tirar o som por aqui. O que eu vou falar para vocês aqui? Eu não vou dar... Depois a gente vai ter até um exercício, mas o que eu quero, gente, eu tenho uma metodologia que é assim, eu quero que vocês peguem a essência, eu quero que vocês tenham insights, mais do que um método, entendeu? O método funciona, o método é ótimo, mas assim, as pessoas que trabalham comigo, geralmente o que elas vêm depois e me falam é o seguinte, cara, virou uma chave, entendeu? E isso é mais importante do que qualquer coisa que você faça rotineiramente. Você ter essas viradas de chave, porque quando você tem a virada de chave, depois o resto você faz. Se você não tiver a virada de chave, você não consegue fazer, porque aquilo ainda não entrou, você ainda não entendeu, você não está pronto para aquela informação, certo? Então, o que eu quero que vocês tenham aqui, antes de tudo, são insights, tá? Insights poderosos. Então, vamos lá. Produtividade não é sobre usar uma folha da maneira certa, é sobre usar a cabeça, a mente da maneira certa, certo? Então, assim, você não tem que... Foi isso que eu
percebi naquele momento que eu estava ali ansioso, que eu estava angustiado e que eu olhava e falava assim, caramba, eu tenho que construir um negócio do zero, eu tenho que começar uma nova profissão do zero. Por onde é que eu começo? Entendeu? Com conta chegando, boleto chegando, escola de filho, isso é desesperador. Então eu sempre me faço perguntas, né? Eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu não vou ter tempo de fazer tudo. Então, assim, quem está com... Tira o som aí, Lorena, por favor. Quem tiver com o som aberto, deixa eu tirar aqui. Então, eu comecei a me perguntar... deixa eu botar aqui, vou botar para todo mundo que entrar com o som, desativar o som dos participantes ao entrar, já está assim. Então, eu comecei a me perguntar o que eu podia fazer para tornar isso possível, porque se eu fosse fazer tudo, não dava, entendeu? Então, vamos lá. Desafios clássicos da produtividade. Urgência e importância, tá? Eu vou passar para vocês alguns conceitos aqui. Deixa eu diminuir essa tela aqui para mim um pouquinho. Urgência e importância. Quanto mais você foca no urgente, mais reativo você se torna. Você acaba entrando na agenda do outro. Então, assim, nós fomos acostumados a fazer muito. Nós fomos acostumados a trabalhar muito, né? O que a gente ouve desde pequeno? Trabalhe muito que você vai ter. Quem acorda cedo, quem acorda cedo, quem madruga, que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, assim, a gente foi criado na mecânica do fazer mais. E isso não é verdade. É isso que eu quero que vocês percebam aqui. Que você tem que ver o que é importante fazer. E não o que você precisa fazer mais, mas o que você precisa fazer de mais importante. Muito da minha ansiedade diminuiu quando eu percebi que no meu dia eu não tinha muitas coisas para fazer. Eu tinha que escolher as coisas mais importantes. E isso muda o teu jogo. Quando você começa a escolher as coisas mais importantes, ao invés de tentar fazer tudo. Quando você tem inteligência para parar, planejar, ver o que você vai fazer, ao invés de fazer tudo. Foi assim que eu criei a Star Code, uma mentoria para coaches. Foi assim que eu criei o Vendas, porque eu foquei no que era importante. Então, quanto mais você foca no urgente, mais reativo você se torna. Você acaba entrando na agenda do outro, certo? E o que é você viver reativamente? É quando você acorda e não tem controle do seu dia. Quando você acorda e não tem controle da sua rotina. Você só reage àquilo que te acontece. E quando você só reage, você não tem planejamento. Você não tem opção. Entendeu? Você está só virando um emaranhado de pensamentos e de coisas desenfreadas. Certo? Então, você tem que ter controle do teu dia, da tua vida, saber exatamente o que você vai fazer. E a filosofia que eu quero que vocês... não estou nem falando de produtividade, estou falando de filosofia. A filosofia que eu quero que vocês entendem e absorvam é a filosofia do o que é mais importante. Eu não vou conseguir fazer tudo. Gente, nem eu, nem vocês, ninguém. A gente só tem 24 horas no dia. E hora ninguém compra, né? Ainda não se compra. Então, assim, ninguém vai conseguir fazer tudo. Então, como é que vocês vão conseguir fazer o que é realmente importante e o que vai levar o negócio de vocês para outro nível, ou a vida, né? Pergunta, o que é realmente importante? A única coisa que é importante é aquela que vai te levar o teu negócio para o próximo nível. Urgência também é criada pela sua reação à necessidade de outras pessoas. Então, assim, a pergunta que eu sempre me faço é o seguinte, o que eu estou fazendo agora está levando o meu negócio para um outro nível? Está me fazendo crescer? Está me fazendo dar um passo? Se não, isso é ruído. Se não, isso não é importante. Certo? Então, vocês têm que ter o raciocínio de que todo dia vocês recebem um cheque em branco. Tá? E esse cheque em branco chama-se tempo. Todo dia você recebe tempo. E você tem que escolher usar esse tempo da melhor maneira possível. Certo? E uma das maneiras melhores de usar é não sendo reativo. Oi, Flavinha. Tudo bem, querida? Uma das maneiras de usar esse tempo é não sendo reativo, porque senão você entra na agenda do outro. O Frank Kern, uma vez eu vi uma aula com ele, que ele era muito... Oi, Ale! O Frank Kern, ele era muito binário em termos de produtividade, né? Ou é seco ou é molhado, ou é bom ou é mal. E ele dizia o seguinte, ou você está progredindo, ou você está fracassando. Ou você ganha dinheiro, ou você perde dinheiro. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Está entendendo como isso tira o meio termo?
Então, eu vou dar um exemplo aqui para poder a gente ver isso com mais clareza, tá? Se você diz assim, ah, cara, eu estou parado. Ah, eu estou meio parado. Na verdade, você não está parado. Toda vez que você está parado em alguma atividade, você está ficando para trás. Porque as pessoas que estão fazendo, elas estão te ultrapassando. Então, ficar parado não existe. Você, na verdade, está ficando para trás. Então, é aí que esse raciocínio do Frank Kern, ele funciona. Ou você está progredindo ou está fracassando. Entendeu como o parado não existe? Se eu estou no mercado, né? Eu, como coach, como mentor de vendas, o que quer que seja. Mas se eu digo assim, cara, eu estou meio parado, saca? Se eu estou parado, na verdade, tem outras pessoas que estão fazendo e elas estão me ultrapassando. Então, eu não estou parado, eu estou morrendo, eu estou ficando para trás. Certo? Então, é por isso que a gente tem que saber lidar muito bem com o nosso tempo. Eita, o Instagram aqui, pausando devido a baixo. Bom, voltou, reconectou. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com o nosso tempo e escolher o que a gente vai fazer no dia, porque é binário, certo? Outro raciocínio importante que eu quero que vocês tenham. Curto prazo versus longo prazo. A gente tem que entender que sucesso não é um sprint. Não é você chegar, vou dar o gás hoje por essa semana. É uma maratona. Por isso que você vai ter que ter consistência e ter que ter planejamento. Certo? Você vai ter problemas no teu dia a dia, na tua rotina, né? No teu curto prazo. Mas é preciso você levantar a cabeça e saber para onde você está indo. Uma vez eu li uma coisa em um livro que foi uma das coisas, e é por isso que eu estou falando para vocês, né? Que o que liberta são os insights, tá? Não são os exercícios. Eu vejo as pessoas, às vezes, falando muito exercício, muita estratégia, muita técnica, muito template, e o que eu acho mais libertador são os insights. E eu li um livro, e o cara, não lembro qual foi o livro agora, mas o cara me deu um exemplo que era o seguinte: você tem que ser o comandante de um navio. Você tem que agir como o comandante de um navio. No teu dia a dia, você tem as tuas rotinas. Você vai ter que resolver problemas em alguns momentos, né? Então, assim, é como se o cara, o comandante do convés, ele descesse, ele arrumasse a cozinha, e ele passasse nos quartos para ver como é que estão os quartos, e ele vai ver lá onde bota a lenha, se tem lenha lá no navio. Só que isso é o dia a dia. Só que ele tem que, em algum momento, ir lá para o convés e olhar para onde aquele navio está indo. Certo? Então, assim, a gente tem que entender que no nosso dia você tem aquelas atividades que são rotineiras, não dá para escapar, a gente está vivo, a gente tem filho, a gente tem que ir no supermercado, a gente fica doente, ou uma pessoa fica doente, você tem que levar no hospital, você tem as suas atividades rotineiras do dia a dia. Mas você tem que ter também aquelas atividades anotadas que são aquelas que vão te fazer dar o próximo passo. Entendeu? Porque senão o que acontece? Você fica só reativo, você fica fazendo só as atividades do dia a dia. E a gente tem que entender que um dia ele é uma miniatura da nossa vida. Certo? Então vamos supor que se você é reativo em um dia, então você só apaga incêndio. Certo? E aí no outro dia você só apaga incêndio. No outro dia você só apaga incêndio, já na quarta-feira. Na quinta-feira você apagou incêndio. Na sexta-feira você apagou incêndio. O que vai acontecer? Cara, deu 15 dias e você apagou incêndio. Deu um mês e você apagou incêndio. Deu 6 meses e você está apagando incêndio. Então, é por isso que você tem que entender que você tem que dividir a tua agenda de forma que, cara, você vai apagar incêndio, sim. É a vida, a gente tem filho, a gente adoece, faz parte. Mas você tem que ter o teu projeto ali, colado na parede. Não sei se vocês estão vendo aqui. Quem está no Instagram, com certeza não. Ih, caramba, que loucura, eu não virei para cá o negócio. Doido. Peraí, deixa eu virar para cá. Caramba, tá desde o começo ali, olha só, tudo maluco. Tava tão ligado aqui. Eu tô com o pessoal ligado, eles estão vendo o meu computador e não vendo a mim. Olha só, de tão concentrado que eu estou aqui com vocês. Vamos lá, agora vocês estão me vendo. Então, assim, quem está aqui no Instagram não tá vendo. Quem está aqui está vendo. Eu tenho coisas anotadas pela casa inteira, sabe? De assim, coisas que eu tenho que ter na cabeça que eu não posso esquecer. Então, você tem que ter a tua rotina, certo? Você tem que ter os teus problemas do dia a dia, mas você não pode perder de vista as coisas que vão te mudar de nível. Então, por exemplo, se você tem que escrever um livro, tá? Se você está com um projeto que é escrever um livro. Então, Ale, eu tô doido, né? Tá, viu o ponto que a que ponto chegamos? Então, se você vai escrever um livro, cara, teu filho adoeceu,
Você vai levar ele no médico naquele dia, mas, sabe, tenta em algum dia ver o que você vai poder fazer ali para aquele teu outro projeto, sabe, do livro. Tenta não perder de mente, ou se você não vai fazer nada, tenta não esquecer que esse projeto existe, tá certo? É assim que você anda para frente. É tendo em mente, eu vou passar depois até uma ferramenta para vocês, mas é tendo em mente aquilo que você não pode deixar de fazer, aquilo que você não pode esquecer, aquilo que vai te mudar de nível. Então, tenho esse raciocínio, né, que um dia é uma miniatura da tua vida. O que você faz um dia, você provavelmente vai fazer no outro. E se você for improdutivo em um dia, você vai ser no outro, vai ser no outro, vai ser no outro. Cara, quando vê, passou um mês e você não fez nada. E o resultado, ele não é construído de grandes coisas. Todo mundo que fez alguma coisa não fez do dia para a noite. É de pequenas coisas todos os dias. As pessoas têm dificuldade de fazer, olha só, isso é importante, é legal anotar até. As pessoas têm dificuldade de fazer, não são grandes coisas, tá? Que as pessoas têm dificuldade de fazer. As pessoas têm dificuldade de fazer pequenas coisas. É isso que as pessoas têm dificuldade de fazer. Pequenas coisas todos os dias. E é isso que traz resultado, entendeu? Se você pegar... não vou falar agora dos tempos atuais, não. Vou voltar para os tempos mais antigos. Vou falar de Van Gogh. Cara, Van Gogh tem um livro que chama Cartas a Theo. Van Gogh tinha um irmão, que era o irmão a única pessoa que acreditava e apoiava a genialidade de Van Gogh. E ele, durante a vida toda, ele escreveu cartas para esse irmão dele, o Theo. E essas cartas foram compiladas num livro que chama Cartas a Theo. Cara, o Van Gogh morreu sem vender um único quadro. E ele passou a vida inteira tentando, certo? Sem saber que ele já era o Van Gogh, que ele já era um gênio, né? O Steve Jobs. Cara, o Steve Jobs, ele criou a Apple, foi expulso da Apple, criou a Pixar, sabe? Foi expulso da própria empresa que ele criou. Então, assim, são passos, entendeu? Não é do dia para a noite. E tem que ter consistência. A pergunta que você tem que se fazer todo dia é: onde você está indo? O que eu estou criando a longo prazo? O longo prazo, ele é tão importante quanto o curto prazo. As pessoas se importam muito com o curto prazo. O que eu estou fazendo hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Só que você tem que ter um planejamento de longo prazo também. Cara, o que eu estou fazendo que daqui a 6 meses vai me trazer mais clientes? O que eu estou fazendo que daqui a 6 meses vai fazer com que eu esteja posicionado no mercado dessa forma que eu quero? O que eu vou fazer que daqui a 6 meses vai fazer com que o meu Instagram, a minha audiência no Instagram tenha crescido? Certo? Então, assim, o curto prazo é o que você faz para ter um resultado no longo prazo, mas não esquece do longo prazo. Então, eu quero que vocês guardem só essa imagem do navio, tá? Você tem que estar lá no convés, de vez em quando você vai descer para colocar lenha na fogueira, você vai descer para limpar a cozinha, você vai descer para ver se os quartos estão arrumados, mas você tem que subir para ver para onde é que aquele navio está indo, senão você vai bater no iceberg, certo? E esse subir para ver para onde é que o navio está indo é o longo prazo. A Maria está falando, parece que você está falando para mim. Legal. O maior assassino da produtividade, certo? Qual é o maior assassino da produtividade? É o overwhelm. É quando você trava. Quando você tem tanta coisa para fazer que você colapsa, que você não sabe o que fazer e que você é dominado pelo pânico. O maior assassino da produtividade é ter muita coisa para fazer. Porque quando você tem 25 coisas para fazer, ou você não vai fazer nada, ou você não vai fazer nada direito. Tem um ditado russo que fala, tente pegar 2 galinhas, entendeu? Tentar pegar 2 galinhas é fracassar, tentar fazer 25 coisas é fracassar miseravelmente tentando fazer 25 coisas. A gente não consegue, gente. A gente não consegue. Então, comecem a ter o pensamento e comecem a raciocinar, e a gente vai entrar nisso aqui mais para frente, de como que eu faço menos, o que eu escolho, o que eu escolho fazer, o que eu escolho deixar de lado, para quem que eu escolho dizer não, por que eu escolho dizer não, entendeu? O que é ruído, o que é ruído, o que é desnecessário, certo?
Então, ó, eu vou pegar para vocês e para mostrar para vocês, quando eu estava nesse período aí que eu comecei, né, que eu falei para vocês, lá da Star Coach, do Vendas, que enfim, que eu tinha saído da propaganda e tinha uma outra profissão para criar. E eu não sabia como criar essa profissão. O que eu foquei foi só nisso aqui, ó. Eu pego como coach, né? Na época eu estava trabalhando só como coach. Hoje eu sou coach também, mas dou treinamento de vendas, enfim, tenho mentoria. Mas quando eu estava focado lá só como coach, o que eu foquei? Cara, eu vendo coisas, eu entrego serviços, eu crio conteúdo e eu crio clientes. Era isso que eu fazia, tá? Vocês vão pegar e adaptar para vocês. O que vocês fazem, né? O que eu fazia? Eu vendia coisas, né? Vendia o processo de coaching. Para vender, eu tinha que entregar, certo? Para entregar e para vender, eu tinha que criar conteúdo. Então, eu criava conteúdo. E para criar conteúdo, eu tinha que ver de onde é que vinham os meus clientes. Eu tinha que criar clientes. Certo? E esse raciocínio eu ensinava muito na mentoria, o raciocínio que serve agora, vou abrir um parênteses aqui, o raciocínio de criar clientes. As pessoas falam assim, os clientes, estou abrindo parênteses, tá, gente? Os clientes não estão aparecendo, né? Gente, cliente não aparece, cliente é criado. Cliente é criado pela tua ação. Quando você se coloca em movimento, aí os clientes apareceram, entendeu? Porque você criou clientes. Cliente não cai do colo. Entendeu? Quem está agora nesse momento de crise, quem está pensando e está fazendo alguma coisa, né? Está criando clientes. Quem não está fazendo nada esperando aparecer, não vai aparecer. Não existe mágica, tá certo? Então, assim, as perguntas que eu fazia, o que eu fazia era vender coisas, entregar serviços, criar conteúdo e criar clientes. Quando eu estava fazendo alguma coisa que não era isso, era perda de tempo. Eu tinha um alarme no meu celular que me perguntava o seguinte: o que você está fazendo agora? Está te levando para onde você quer? De 2 em 2 horas esse alarme tocava, entendeu? O que você está fazendo agora para me lembrar? Então, assim, se não fosse me levar para o meu próximo nível, eu estava perdendo tempo. E aí, né, quando eu estava nesse período de muita coisa para fazer, que eu falei aqui, o que eu estava falando, né? O maior assassino da produtividade é ter muita coisa para fazer. Porque ou você faz muitas coisas miseravelmente, ou você não faz nada. Tá bom? Gente, quem está aqui no Instagram e não está vendo, vai lá para o grupo clica na minha bio, clica lá na minha bio e entra no grupo, que aí vocês vão estar acompanhando por aqui, entendeu? E vão ter acesso ao slide, certo? Então, quando eu estava nessa loucura, foi isso que eu entendi, que eu tinha que fazer menos. E aí, eu comecei a entender isso, aí comecei a tentar fazer alguns cursos de produtividade, só que eu não me encaixava, cara, eu achava metódico demais para mim. Gente, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? Cada um tem a sua forma de trabalhar, de agir, de pensar e de fazer. Eu só estou dizendo que não me encaixava, porque eu não achava que eu era uma tabela de Excel, eu não achava que eu ia funcionar com uma tabela de Excel na minha frente, certo? Então, eu comecei a pensar. E quando você pensa, né, quando você tem a intenção, você começa a atrair. E aí eu comecei. E aí fez-se a luz. Eu comecei a conhecer os conceitos que iam me ajudar. E um dos conceitos, para quem não está aqui, eu estou mostrando um livro aqui, para quem não está aqui vendo a tela, que chama Essencialismo. Tá? O Essencialismo é um best-seller do New York Times e ele fala da disciplinada busca por menos. Né? A disciplinada busca por menos. O essencialismo fala que você tem que fazer menos e melhor. O essencialismo fala que você está dando a tua máxima contribuição para o mundo quando você só foca, só faz aquilo em que você é realmente bom. Aí você está se tornando relevante, certo? E aí, ó, é uma pena que vocês não estão podendo ver aqui. Eu vou tirar, não, senão eu vou bagunçar tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou mostrar esse slide para vocês. Olha só, isso aqui é o não essencialista e o essencialista, tá vendo? O não essencialista, ele tenta fazer tudo. Ele tenta fazer um monte de coisas, certo? E aí a energia fica dissipada. Ele não consegue resultado nenhuma. O essencialista, ele escolhe uma única coisa. E olha o que acontece quando você escolhe uma única coisa. Então, assim, por que eu estou mostrando esse slide aqui para vocês, quem está no Instagram? Faço questão de mostrar. Porque se vocês memorizarem só essa tela, já é suficiente, certo? Se vocês memorizarem só essa tela e levarem daqui essa tela, acabou, cara, tá ótimo, entendeu?
O não essencialista, a energia dele é dissipada, ele tenta fazer muitas coisas. E o essencialista escolhe uma coisa e vai fundo nela. Entendeu? E é claro, né? Lembrando que eu falei... Peraí. Lembrando do que eu falei anteriormente. Você vai ter as coisas da tua rotina, né? Do teu dia a dia. Mas você tem que focar sempre, não esquecer, não tirar da vista aquilo que você precisa fazer para dar o teu passo. Então, assim, ó, vou pegar para vocês aqui, eu falei, né, que eu quero provocar insights. Alguns conceitos do essencialismo, tá? Para vocês verem como isso foi essa filosofia que mudou a minha vida, e não os exercícios. Depois eu vou passar, eu tenho os exercícios aqui, mas a partir de uma filosofia, a partir do momento que entra na minha cabeça, e eu falo assim, cara, entendi, eu posso ir por aqui, certo? Então, olha só, aqui tem uma página, tá? Quem está no Instagram, tem uma página que diz o seguinte, o não essencialista acha que quase tudo é essencial. O não essencialista acha que quase tudo é essencial. O essencialista acha que quase tudo é não essencial. O essencialista, ele acha que quase tudo é não essencial. Ele acha que quase tudo é ruído. Então, olha como a gente foi criado e vê se você não conhece pessoas que elas se acham importantes porque elas estão sempre ocupadas. Cara, no trabalho eu cansava de ver isso, entendeu? Quanto mais a pessoa, eu não estou nem respirando, eu não estou nem dormindo, eu não consigo sair desse celular. Então, desculpa, mas você está fazendo merda, entendeu? Você está agindo errado, você está perdendo tempo, porque não é tão importante assim. Você está perdendo tempo com coisas desnecessárias. A magia da vida é você saber escolher onde você vai dar foco, tá? E eu também já fui assim em um determinado momento, onde eu me achava... Por que eu me achava poderoso? Por que eu me achava importante quando eu estava fazendo muita coisa? Porque a gente foi criado assim. A gente foi criado para achar que fazer muito é ser trabalhador, é fazer bem. E é o contrário. É o contrário. É fazer pouco, mas fazer com inteligência, fazer com estratégia. Eu vou dar um exemplo para que isso fique claro. Quando eu falava com os coaches na Star Coach lá, depois eu passo lá no Instagram. Me pergunta no direct, Elaine. Eu não estou com a capa dele aqui agora. Tô. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essencialismo, Greg McKeown. Eu me perco quando eu falo aqui. Depois eu respondo as perguntas. Me pergunta no direct, tá bom? Deixa eu falar aqui. Espera aí que tem alguém entrando aqui. Pronto. Quando eu trabalhava com os coaches, eu sempre dizia para eles o seguinte, cara, se você ficar focado só em ter uma agenda cheia, isso serve para todo mundo, tá? Se você ficar focado só em ter uma agenda cheia, em lotar a tua agenda, daqui a 5 anos, você não vai ter um negócio, você vai ter uma agenda cheia. Você não criou um programa, você não criou uma mentoria, você não criou autoridade, você não criou nada, você tem só uma agenda cheia. Claro que você tem que pagar suas contas. E aí você tem que ter um tempo para você arrumar clientes, certo? Mas você tem que ter um tempo para estrategizar o teu negócio, para ver para onde que o teu negócio está indo, para ver o que você está construindo, entendeu? Porque senão, se você só ficar focado em fazer, beleza, você pode ter até 10 clientes, você pode ter 30 clientes. E aí você vai estar com 30 clientes, vai estar com grana na conta, só que você não tem um negócio, você só tem uma agenda cheia. E isso faz com que você esteja sempre correndo atrás. Em alguns momentos eu tive que me arriscar e passar semanas sem buscar clientes ou sem fazer nada, né, em termos de buscar clientes, para poder produzir alguma mentoria, criar um conteúdo de valor, uma mentoria, criar um programa, criar um curso, entendeu? E era meio desesperador para mim naquele momento. Eu ficar parado, mas eu sabia que era um passinho que eu dava, que eu parava ali, para poder me levar mais para frente. Então, atentem. A pergunta para vocês hoje é: o que vocês estão fazendo no teu dia a dia, cara, que está de forma, daqui a 3 meses, fazendo com que você dê um passo grande? Certo? Então, repetindo, o não essencialista acha que quase tudo é essencial e o essencialista acha que quase tudo é não essencial. Isso é brilhante. Quase tudo é não essencial, é brilhante. Vou passar aqui, tem uma outra página do livro. Isso aqui é incrível também, né? Ainda mais para os dias de hoje, que você é tão requisitado, né?
Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Cara, como isso aqui é libertador quando você vai tomar decisões. A gente gasta muito tempo e uma das coisas que mais cansa, uma das coisas que mais nos cansa é pensar, perder tempo pensando e tomando decisões. O Steve Jobs, quem viu algumas das palestras dele, ou quem viu pelo menos uma palestra do Steve Jobs, vocês viram que ele tinha uma camisa preta e uma calça jeans. Ele fazia aquilo propositadamente para não tomar decisões em escolher coisas, escolher roupas. Então ele já escolheu para sempre vestir preto. Pronto, cara, não tinha que escolher. Era uma decisão a menos no dia dele. Certo? Então, olha como esse raciocínio aqui é libertador. Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Vou dizer para vocês como é que eu uso isso, tá? Se eu recebo um convite, eu recebo vários convites para fazer uma palestra, para fazer uma live, um evento, não sei o quê. Cara, se eu não sentir que aquilo é ótimo para mim, é perfeito, se eu não sentir que aquilo vai me ajudar, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Não tenho que pensar, não tenho que medir, não tenho que ver, não tenho que raciocinar, não tenho que ficar pensando e esperar a resposta. É simples assim, cara. É um sim. No inglês eles dizem it's a fucking hell, ou a fucking no, ou a fucking yes, né? Ou é um sim óbvio, ou é um não óbvio. Então, quando você tiver uma decisão para tomar daqui para frente, parte desse raciocínio. Cara, é um sim óbvio? Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Né? É tão simples. Então, tem outra página aqui, uma outra filosofia do essencialismo, né, que fala o seguinte: discernir. Aí tem um subtítulo, que é a desimportância de quase tudo. Quase tudo não tem importância. A desimportância de quase tudo. A maior parte do que existe no universo, estou citando o livro, tá? A maior parte do que existe no universo, nossas ações e todos os outros recursos, forças, ideias, tem pouco valor. Olha só o que ele está dizendo. Tudo que você faz tem pouco valor e produz pouco resultado. Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. Cara, olha como isso é o contrário do que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu foi faz muito, fazer, trabalhar, fazer. Certo? E olha o que o cara diz aqui, que a maior parte do que você faz é desnecessário, tem pouco valor. Certo? E bom dia, algumas poucas coisas te trazem resultados fantásticos. É esse raciocínio que vocês têm que ter. É aí que vocês têm que chegar. Qual é essa única coisa que vai me dar mais resultado? Entendeu, gente? Porque a gente não tem tempo. E essa maneira de pensar vai tirar a tua ansiedade. Por isso que eu falei aqui, né? Produtividade e ansiedade. Porque geralmente, quando as pessoas pensam em produtividade, elas pensam em, cara, fazer mais, ou então tirar coisas. E é muito mais simples se você adotar isso como uma filosofia. Fomos treinados para fazer mais. E isso aqui, né, que eu estava falando para vocês, de fazer mais, no livro, ele define como a impotência aprendida. Nós aprendemos a ser impotentes. Olha que raciocínio poderoso. Você aprendeu a ser impotente. Você aprendeu a perder o controle. Você aprendeu a não dominar a tua agenda. Você aprendeu a ser um escravo. E olha o que ele diz aqui no livro. Eu vou ler o parágrafo para vocês. Né? Preste atenção. Quando esquecemos que temos livre-arbítrio, aprendemos a impotência. Pouco a pouco, permitimos que nosso poder nos seja tirado, até nos tornarmos o elemento da escolha dos outros, ou até de nossas escolhas passadas. Em troca, cedemos o poder de escolher. Esse é o caminho do não essencialista. O não essencialista, ele cede o poder de escolher, as escolhas dele e dos outros. O essencialista, além de reconhecer, celebra o poder da escolha. Ele sabe que quando abrimos mão do nosso livre-arbítrio, damos aos outros não só o poder, como também a permissão explícita de escolher por nós. Certo? O essencialista, ele sabe que quando ele abre mão do livre-arbítrio, quando ele abre mão de escolher, ele dá aos outros poder, ou ele dá a alguém poder de escolher por ele. Então, o raciocínio do não essencialista o não essencialista, ele pensa, eu tenho que fazer. Ele abre mão do direito de escolher. O essencialista, ele pensa,
eu escolho fazer. Eu exerço o poder de escolher. Então, olha a diferença do tenho que fazer para eu escolho fazer. Certo? Vamos em frente. Então, menos é mais. Foco e produtividade é você tirar, até você ter uma coisa importante para fazer no dia. E só uma coisa. E eu te garanto, fala, Dedé, seu viadinho. Beijo, cara, saudade de você. E eu te garanto, se você tiver uma só coisa para fazer no teu dia, ao invés de acordar com a sensação de que tem muitas coisas, a tua ansiedade já vai embora, entendeu? Porque foi assim que a minha foi. Não foi fazendo um monte de coisas. Foi acordando e tendo a sensação que eu tinha uma coisa só para fazer. O Dedé, esse cara que está aqui agora, ele participou, ele foi meu chefe na propaganda, e eu fiz uma transição de carreira, ele acompanhou isso. Cara, eu construí uma carreira do nada, depois de ser 25 anos publicitário, trabalhar na propaganda. E, cara, não foi fácil, entendeu? Não é fácil você, com 38 anos, 2 filhos e família nas costas, você começar uma profissão do zero. Então, assim, ao invés de eu sair fazendo, certo? O que eu fiz foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu entendi o que eu tinha que fazer, onde é que eu tinha que focar para ser mais produtivo e tudo que eu tinha que não fazer, certo? Menos é mais, foco é tirar coisas. Vamos marcar, Dedé, vamos marcar alguma coisa aí, depois da quarentena. E aí, o que aconteceu para mim? Eu conheci esse outro livro, né? Eu estava buscando, gente, a intenção é tudo, tá? A intenção é tudo. Tudo, absolutamente tudo, começa na intenção. Como eu estava focado em desenvolver, né, não essa metodologia, mas essa filosofia de entender como que eu ia construir essa nova profissão, como que eu ia fazer menos, foram aparecendo esses livros para mim. O Essencialismo, né, que na verdade não são livros de foco e produtividade, eles são livros de uma filosofia de vida. E apareceu esse outro livro que está na tela aqui, que chama A Única Coisa. Tá? A Única Coisa. É só procurar na internet que você acha, é um livro vermelho. A Única Coisa. A única coisa está escrito aqui, ó. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Cara, e esse livro mudou a minha vida, porque ele pegou tudo ali que o essencialismo, de uma forma mais aberta, né, falava, e depois que eu li A Única Coisa, ele transformou numa metodologia, ele transformou numa pergunta para mim. E essa pergunta eu vou deixar para vocês, para que vocês usem no dia a dia de vocês. Cara, e se vocês conseguirem fazer isso eu garanto para vocês que muda a vida de vocês, que muda o teu grau de ansiedade hoje, agora, tá? Então, é o seguinte, para quem não está vendo aí, para quem está no Instagram, tem o seguinte, tem aqui desenhado um dominó, certo? Um dominó pequeno e tem um dominó grande. Tem um dominó pequeno e um dominó grande. Só que eles estão espaçados, certo? Então, assim, a pergunta é, como é que eu faço para um dominó pequeno conseguir derrubar um dominó grande? Fala, Ricardo, como é que eu faço para um dominó pequeno conseguir derrubar um dominó grande? Como é que eu faço para uma ação pequena ter um resultado grande? Certo? E aí eu vou falar aqui do efeito dominó, tá? Que é o princípio 80-20. O princípio de 80-20 afirma que as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados. As menores causas e os menores investimentos levam aos maiores resultados. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer, olha só isso aqui, gente. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente, por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Vou repetir. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Então, olha só o mundo e a forma e a crença que a gente foi criado. A gente foi criado na crença de que fazer mais é estar bem, que estar ocupado é estar bem. Gente, e é o contrário. Você pode passar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Você pode passar o dia inteiro, eu posso, gente, hoje na quarentena eu não posso ir para a praia, senão você pensa. Mas vamos supor que estejamos fora da quarentena. Cara, eu posso ir para a praia
e sentar lá com uma folha ou com um livro, certo? E escrever alguma coisa. Mas se essa ideia for uma ideia boa, se essa ideia conseguir me trazer o dominó lá, fazer alguma coisa grande por mim, se for uma ideia de um produto, se for uma ideia de um serviço, se for uma ideia de como captar mais clientes, se for uma ideia de um capítulo do meu livro, entendeu? É muito mais interessante do que as 10 coisinhas, os 10 posts que eu ia ficar fazendo aqui, ou as 10 coisas que iam ficar tomando meu tempo, entendeu? Então, esse raciocínio de fazer muito, de quem trabalha muito, por isso, olha só, tem os ditados populares que eles são sábios, tá? Tem os ditados populares que a gente pensa que é bobeira e acostuma ouvir e não entende a interpretação, mas eles são sábios. Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado que diz o seguinte: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Por que isso, gente? É a coisa mais certa que existe. Porque se você está trabalhando muito, você não está tendo um período para estrategizar o teu negócio, para ver como é que o teu negócio vai alavancar, como é que você vai fazer ele crescer. Você está só trabalhando. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. As pessoas que estão fazendo, que estão tendo resultado, elas estão delegando, cara. Entendeu? Elas delegam tudo e elas fazem só aquilo que é essencialmente delas, sabe? Por exemplo, eu escrevo, eu crio conteúdo, certo? Então, tem uma coisa, gente, quem está aí, está gostando, compartilha com um amigo, porque ainda tem muita coisa legal aqui. Bota no aviãozinho aí. Eu tenho que fazer muita coisa no meu dia, certo? Mas o meu potencial máximo, né, o meu essencialismo, a minha entrega máxima, a minha contribuição máxima para o mundo está quando eu crio conteúdo, quando eu faço isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Entendeu? Então, todo o resto é desnecessário, sabe? Então, o meu foco tem que ser em criar conteúdo. É aqui que eu sou melhor. É isso aqui que eu não posso delegar. Essa live eu não consigo que ninguém faça por mim. Todo o resto eu consigo. Todo o resto eu consigo. Eu consigo que alguém mexa no meu Instagram e faça os posts para mim. Eu posso otimizar isso. Eu posso otimizar. Eu sou diretor de arte, tá? Eu faço minhas artes porque eu quero, mas eu posso fazer com que alguém faça, pedir para que alguém faça, sabe? Tudo eu posso terceirizar. Eu posso terceirizar com que alguém faça faxina na minha casa, cozinhe para mim. E aí tudo eu vou estar ganhando tempo. Eu tinha uma briga com meu pai, que era a seguinte. Meu pai falava, pô, cara, mas tu não sabe trocar uma lâmpada. Não é que eu não sei trocar uma lâmpada, é que eu prefiro não trocar uma lâmpada. Porque eu prefiro fazer uma coisa mais interessante, entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui. Mas assim, cara, eu sempre fui desse raciocínio. Cara, eu não vou ficar me esforçando aqui para lavar o carro. Não, cara, isso eu pago para fazer. Eu vou me esforçar para ler um livro. Isso ninguém pode fazer por mim. Então, tudo que alguém puder fazer por você e não for importante, delega. Se você puder delegar, delega. Tudo que você puder fazer que você possa postergar, olha o conselho que eu estou te dando. Postergue. Tá? Se não for importante, postergue. Se você tiver, eu tenho que levar as roupas para lavar. Cara, tem que ser essa semana? Então, se não precisar ser essa semana, leva para outra, sabe? Se você tem alguns problemas para resolver e não precisar ser essa semana, deixa para outra, que às vezes os problemas se resolvem, alguns se resolvem sozinhos. As soluções vão aparecendo sozinhos. E aí tem coisas que são importantes. Tem aquela conta que você tem que pagar. Beleza, isso eu vou pagar, porque senão vão cortar minha internet, certo? Então, o esforço correto traz mais resultados. A pergunta, e aí eu quero que vocês anotem, tá? A pergunta que eu quero que vocês anotem, que foi a pergunta que eu uso todo dia para mim, e que na verdade eu não tenho mais anotada ela, porque ela está anotada no meu cérebro, tá? E a pergunta é a seguinte: qual é a única coisa que você pode fazer esta semana para melhorar, e aí tem aqui 10 pontinhos, né? Para melhorar o seu negócio, para alavancar a sua vida, para melhorar o seu relacionamento, para ganhar mais clientes, qualquer coisa, tá? Mas qual é a única coisa que você pode fazer esta semana para melhorar o meu negócio, para crescer para ter mais clientes, de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? Vou repetir, tá? Vou repetir, pegar um exemplo para mim aqui. Qual é a única coisa que o Marcos tem que fazer essa semana para ter mais clientes, de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? Então, eu vou trazer aqui para um exemplo real de como isso acontecia comigo, tá? No começo,
eu tinha ali que produzir conteúdo, né? E eu tinha aquele conteúdo e, caramba, eu tenho que postar no LinkedIn, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que postar no Facebook, eu tenho que fazer uma live, eu tenho, sabe? Cara, isso aí me travava, isso me deixava louco, entendeu? Porque você não consegue fazer. Então, partindo desse raciocínio aqui, o que eu preciso fazer? Sabe? Eu preciso fazer 10 posts no Instagram? Eu preciso, de fato, postar no LinkedIn? Meu público está no LinkedIn? Eu preciso postar no LinkedIn, no Facebook? Então, eu comecei a tirar coisas, entende? E aí eu percebi que se eu fizesse um vídeo, isso era mais interessante para mim. Oi, Alana. Um vídeo conectava mais com as pessoas. Um vídeo eu conseguia postar no Facebook e no Facebook, no Instagram e no YouTube, entendeu? Era mais eficiente, ao invés de eu fazer 10 coisas. Eu conseguiria fazer 10 coisas? Conseguiria. A gente até consegue, mas você faz mal e porcamente. Se eu, ao invés de ter 15 coisas para fazer, eu tiver na cabeça que eu tenho só que fazer um vídeo, cara, eu vou sentar e vou elaborar o conteúdo desse vídeo e eu vou fazer com carinho, eu vou fazer com amor, eu vou ter insights legais, eu vou procurar e ver como é que eu acrescento mais naquele vídeo, eu vou fazer com mais calma, a minha entrega vai ser melhor. Se eu tiver que fazer aquele vídeo e mais 15 coisas, o meu vídeo vai ser um vídeo de merda, entendeu? Que não vai acrescentar na vida de ninguém. E assim, cara, de informação, né, já está cheio, já tem muita informação aí, sabe? Ou você faz um conteúdo que é de fato relevante, ou você não faz, certo? É melhor não fazer. Então vamos lá, está aqui na prática um exemplo de como isso funciona. Eu não sei, eu vou ter que tirar o telefone daqui para mostrar para vocês, que não está no Instagram. E aqui, ó, eu peguei de tudo que eu vi e vi alguns treinamentos que tinham isso aqui também, do Brandon, e vi um treinamento da Mind Valley, que tinha isso aqui, e é exatamente isso aqui, ó. Hoje, para, Ricardinho, depois eu te ligo, irmão, vou precisar de você. Beijo, cara. Hoje, todo o meu processo de produtividade, ele está resumido nessa folha aqui, tá? Que eu tenho colada na parede, já está colada ali na minha frente. Então, como é que isso funciona? Eu vou tirar para quem não tá aqui na live, não está no Zoom, eu vou tirar para que vocês possam ver, né? Eu tenho uma folha onde eu tenho o seguinte: projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4, tá? Projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4. E embaixo desse projeto, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo aqui, né? Projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4. E aqui tem pessoas e prioridades, certo? Certo? Então, assim, ó, muito simples, cara. Uma ferramenta muito simples, né? Vamos lá. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar esse telefone aqui de volta, sem cair. Eita. Ó, fiz merda aqui, viu? Voltei. Da próxima vez eu tento compartilhar a tela. Então, eu tenho isso aqui, ó. Projeto 1, projeto 2, projeto 3 e projeto 4. No projeto 1, vamos supor, escrever um livro. Eu tenho 5 grandes coisas, eu tenho lá que escrever 5 grandes coisas que eu tenho que realizar para escrever esse livro, certo? No projeto 2, preparar a mentoria. 5 grandes coisas que eu tenho que fazer para preparar a minha próxima mentoria. O projeto 3, vamos chutar qualquer coisa aqui. Lançar o Vendas, lançar o próximo Vendas ao vivo. 5 grandes coisas que eu tenho que fazer para lançar o Vendas ao vivo. Projeto 4. Vamos pegar alguma coisa de lazer. Ter mais tempo para a família. 5 grandes coisas que eu tenho que fazer para ter mais tempo para a família. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que, na verdade, eu não vou estar fazendo só uma coisa, né? Eu tenho alguns projetos, como eu falei para vocês, né, do navio lá. Eu tenho atividades paralelas, né? Mas eu tenho esses 3 ou 4 grandes projetos. E aí eu vou, por exemplo, escrever um livro. Cara, eu tenho que falar hoje com a minha coach literária, né? Eu tenho que escrever o primeiro capítulo. Eu tenho que fazer os rascunhos, procurar fazer um brainstorm. Então, assim, a outra coisa, tá, gente, importante, tirar da cabeça as coisas. Não deixa, cara, se acostuma a ter o hábito de ter folha espalhada, post-it, para tirar tudo da tua cabeça. Porque enquanto está na cabeça e não está no papel, é confusão mental, tá? E, cara, quando eu vou... Eita, cara. Peraí, que agora...
tirar, o negócio não se encaixa mais aqui. Vou tirar. Pronto. Quando eu vou caminhar, eu vou com o celular, cara, porque caminhando, né, fazendo atividade física, é a hora que eu tenho mais ideias, né? O sangue começa a circular e a hora que começa a ter mais ideias. E, cara, eu não fico com aquilo para decorar depois. Na hora eu já gravo um áudio, entendeu? Eu já gravo um áudio para tirar da cabeça, pronto, já está ali. Depois eu desenvolvo. Então, assim, você vai ter uma folha, certo? Com esses teus projetos e você vai colocar ali, cara, os teus 4 grandes projetos. Você não tem mais que isso, certo? 4 grandes projetos. Você não está tocando mais que 4 ou 3 grandes projetos. O resto, sabe, vai estar anotado numa lista, em qualquer lugar. Você não pode, gente, você não pode, isso foi uma outra coisa que foi importante para mim também, você não pode misturar as coisas que mudam a tua vida com as coisas rotineiras. Não pode estar na mesma lista, assim, escrever um livro, né, falar com a coach e do banco, pagar a luz, sabe? Essas coisas, elas não estão na mesma seara. Sabe? Você tem aqueles projetos, aquelas coisas que mudam a tua vida e você tem o dia a dia, certo? E esse dia a dia vai estar longe, vai estar no momento ali que você possa resolver, certo? Para não tirar atenção, para não tirar teu foco. Então, nesses teus projetos, você vai colocar lá, cara, para que esses projetos andem, né? Para que esse meu projeto ande, eu tenho que ir fazendo isso aqui, certo? E à medida do que você for fazendo, você vai trocando o projeto. Opa, beleza, esse aqui já foi, já consegui organizar o vendas. Beleza, já consegui escrever meu livro, já consegui, certo? E você vai trocando. Você tem embaixo, todo dia, né? Todo dia você vai usar isso. Tem as pessoas, né? Pessoas com as quais eu tenho que falar hoje. Então, assim, eu tenho anotado aqui hoje. Eu tenho algumas coisas para fazer no Instagram, para desenvolver no Instagram, que está lá no meu projeto. Aumentar o meu número de pessoas no Instagram. E eu tenho as pessoas com que eu tenho que falar para poder fazer isso. Certo? Está anotado lá. Hoje eu vou falar com essas pessoas. No campo de pessoas, você vai ter também pessoas que eu preciso falar para dar andamento em algum projeto. São pessoas de que você depende, de que você está esperando alguma coisa, certo? Que com a ajuda delas, elas vão te ajudar a andar com alguma coisa, certo? Então, você tem pessoas com as quais vocês têm que falar, né, para resolver algo, pessoas que você depende de alguma coisa, está dependendo da edição de um vídeo, da criação de algum conteúdo, você está dependendo de alguma forma dessa pessoa para poder andar com o teu projeto, e você tem as tuas prioridades, né? Além dos projetos, você tem as tuas prioridades. O que é a prioridade? É aquilo que você precisa fazer hoje, não importa o que aconteça. Entendeu? Cara, não importa o que aconteça, isso eu tenho que fazer. Entendeu? A casa pode cair, eu posso nem tocar o resto dos meus projetos aqui, mas isso aqui eu tenho que fazer hoje. Certo? Então, é isso, gente. A minha ferramenta de produtividade, a maior que eu uso de toda, é essa. E foi a melhor, eu já tive algumas, e essa é a melhor que eu tenho hoje. Entendeu? Eu tenho alguns projetos, o que eu preciso fazer para desenvolver quais projetos, quais as pessoas que eu preciso falar, quais as pessoas que têm que me ajudar com alguma coisa, e o que eu não posso deixar de fazer hoje de jeito nenhum. Então, assim, eu tenho, né, a minha metodologia, a minha forma de trabalhar é deixar tudo simples, sabe? Desdourar a pílula. Tem gente que adora dourar a pílula e tornar muito complicado para parecer que essa pessoa é uma autoridade, entendeu? Para parecer que essa pessoa ela é inteligente, que ela é boa. Só que eu sou um cara que eu venho do marketing e venho da propaganda. Então, assim, para mim aconteceu o contrário. As pessoas, eu trabalhei para contas grandes, TIM, trabalhei para GM. Então, assim, os caras tinham um problema de marketing, sabe? Vinham com calhamaço de informação e você tinha que resolver um problema mercadológico com um comercial de 1 minuto, ou às vezes 30 segundos. Então, na verdade, eu tinha que sintetizar. Certo? Então, assim, essa foi a forma mais simples que eu encontrei de tocar a produtividade, de falar de produtividade, certo? E aqui eu coloquei para vocês, nesse outro momento aqui, eu coloquei a ferramenta. Mas mais do que a ferramenta, tá? Você pode usar a ferramenta que você quiser, tá? Mas mais do que a ferramenta, o que eu quero que vocês entendam é a filosofia que está por trás, tá? É a filosofia lá do essencialismo, certo? A filosofia cadê? A filosofia do não essencialista, que ele acha que quase tudo, o não essencialista acha que quase tudo é essencial, enquanto o essencialista acha que quase tudo é não essencial.
Entendeu? É você perceber e entender que a maioria das coisas que você faz, você está perdendo tempo. Entendeu? E as pessoas que têm resultado, elas tratam o tempo como ouro, elas sabem otimizar esse tempo. Certo? E aí, quando você otimiza o tempo, sabe o que acontece? Sobra tempo. Quando você começa a ter cuidado e ter carinho pelo teu tempo, começa a sobrar tempo. A outra filosofia lá do essencialismo, né? E a filosofia da única coisa. Né? Começa a ter o dia com essa pergunta na cabeça. Né? Qual é a única coisa que eu posso fazer esta semana para que eu tenha mais clientes, que vá tornar todas as outras coisas desnecessárias ou não essenciais? Certo? Galera, que horas são? 10 horas, certinho. Consegui fazer uma live de 1 hora, certinho. Nem olhei para o relógio, mas deu tudo certo. Obrigado por quem está aqui no Instagram. Quem quiser, tá 1,58 restantes aqui. Tem um link lá na bio do Instagram para você entrar e ir para o grupo e ficar informado das lives. E eu vou lançar o Venda-se Online logo, logo. E você no grupo vai ter condições especiais, tá bom? Para a gente aprender a fazer isso aqui que a gente está fazendo com produtividade, com hábitos, para você aprender a fazer nas suas vendas. Eu vou ensinar você a vender de uma forma humana, espiritualizada e tirando todo o excesso, sabe? Deixando ali o que você realmente precisa aprender. Tá bom? Compartilha a live aí com quem você acha que pode, para quem você pode ser útil. Deixa eu testar uma coisa aqui, já que está acabando. Deixa eu ver como é que eu compartilho essas imagens. Eu compartilho no próximo. Aperto aqui. Olha só, da próxima vez eu vou preparar mais imagens para cá. Aí, como é que eu tiro? Encerrar? Não. Cancelar. Como é que eu tiro a imagem? Depois... Aí eu não sei como é que eu tiro a imagem. Bom, beleza, mas aí eu posso ir trocando as imagens aqui. Tá. Tá aqui o livro, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Da próxima vez eu faço por aqui, ó. Da próxima vez eu compartilho por aqui. Ih, dá para compartilhar até vídeo. Tá bom, gente? Vai acabar aqui. Beleza. Da próxima... Ó, dá para compartilhar até vídeo por aqui. Que legal. Beleza. Gente, foi um prazer estar com vocês. Se você achou essa live útil, compartilha com alguém. Vai lá para o grupo do WhatsApp, fique esperto que eu vou lançar o Venda-se. Entender do teu marketing, entender de vendas, entender de comunicação é essencial agora para esse momento, tá? Porque a competição vai estar acirrada e a gente precisa saber fazer isso com amor, com integridade e com verdade. Um beijo e a gente se vê. Espera aí, que eu já volto aqui. Pronto. Deixa eu tirar o... Eita, cara, eu não sei agora. As pessoas têm que admitir que, bom, quem não viu, vai lá para o Instagram, vai ter reprise lá. Tem que admitir, eu não consigo ver todo mundo aqui. Gente querendo entrar, espero que elas tenham... E aí, Ale, tudo bem? Gostou da live? Da live, não, da... Ei, Marcos, tudo bom? Não, gostei, mas você deu uma informação aqui que eu fiquei em pânico. Um pânico bom. Deixa eu parar de compartilhar aqui um minuto só. Tá. E deixa eu parar de gravar também.